Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão, tô aqui com o meu sócio Samir Caran e hoje com o meu, finalmente, com o nosso outro sócio, André Paganucci, Grande nosso André. CTO, vamos explicar o que é o Ti na Performa, né? Boa. E mais um episódio que a gente tava esperando há muito tempo pra gravar, não foi tão fácil, É porque isso aí. o André é o responsável pela nossa operação na Europa e... Cara, é muito bom ter você por aqui durante muito Valeu, tempo. Andrezão, Foi obrigado, meu mano, que grande honra. companheiro de aventura. A gente vai acabar falando bastante sobre isso. Hoje, mais motivos ainda pra galera curtir, compartilhar, se inscrever, porque esse episódio vai bombar, hein, galera? A gente tem que fazer bombar. Tem que fazer bombar. E agora, Ajuda aí. E agora tem aquele negócio lá, galera, que também dá pra mandar pergunta avaliação no Spotify e também. pergunta pelo Spotify. Bem lembrado. Spotify bombando, hein, mano? Bombando, Se vamos quiser lá. patrocinar a gente, Spotify, fica à vontade. Hein? Vamos lá. Boa. Mano, e aí, como é que tá a vida na Europa? Bom, primeiro, antes disso, eu queria agradecer pelo convite. Acho que... Que isso, mano? O podcast é seu. Desde que, Literalmente você... desde que o podcast começou, eu sempre tive essa vontade de estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de poder bater esse papo. Da hora. Então, primeiro, obrigado aí Tamo pelo junto, convite. irmão. Uma Vamos honra nessa. pra mim também estar aqui. Sempre foi um sonho nosso. A ter gente esse sempre podcast falou sobre e isso, né? hoje- Muito legal. Hoje poder estar aqui gravando realmente é muito Ô, legal. deixa eu fazer uma observação. A gente tem que tomar cuidado que hoje, se a gente descuidar, vira episódio de chapa branca, hein? Porque tá os 3 fundadores da empresa. A Boa. gente precisa falar... Vamos ver se a gente consegue falar menos da Performa e mais da gente. Boa. Um Conteúdo. puxa a orelha do outro E se a vamos gente entregar começar. conteúdo pra galera. Vamos que entregar tem... conteúdo, O Andrezão exato. tem muito conteúdo bacana pra entregar aqui. Vamos Mas, explorar de isso novo, daí. e a Europa, como é que tá? Cara, tá legal. Acho que sempre foi um sonho, né? Acho que vocês sabem que há muito tempo eu tenho esse sonho de estar lá. Um sonho pessoal, acho que eu consegui realizar. E mais do que isso, o sonho de conseguir levar a minha empresa para lá. Né? É. Quer dizer, a gente começou aqui no Brasil, começou pequenininho, né? A gente sabe, começou ali 4 pessoas, muito, muito pequenininho. E, de repente, ter essa possibilidade de realizar meu sonho pessoal e, ao mesmo tempo, fazer isso levando o nome da Performa, levando o nome da minha empresa lá para fora e tendo a oportunidade de apresentar isso em outros mercados, em outras culturas, realmente é um sonho e lógico, tem bastante desafio, né? A gente sem tem que dúvida. aprender muito com eles, tem diferenças de idioma, diferença de cultura, diferença de time zone, quer dizer, a gente tem todo um conteúdo que a gente tem que preparar para tá apto a E navegar. falar com o André é da hora, né? Que aí você fala assim, e André, como é que tá Lisboa? Puta, cara, então, tô em Paris. Ó, mano, beleza. Oi, Paris. Fala, puta, tô em Oslo. Aí a gente brincou, foi a brincadeira que a gente criou, que ele é o CTO, que é o Chief Traveling, ó. Traveling Officer. Fica viajando bastante, mas eu acho que o legal da gente ter começado a empresa, a internacionalização da empresa, pra mim, tá gerando o mesmo frio na barriga de quando a gente montou a empresa ou de quando a gente fez a primeira grande expansão, do tipo assim, é de novo a gente se colocando à prova, errando, pegando... Saindo da zona de conforto. né? Pegando os Completamente. conceitos que a gente pratica no dia a dia, que a gente leva para os clientes e aplicando dentro de casa. dentro de casa, Mas isso aí. não vou mentir, dá um medinho, cara. Dá um medinho. Não, sem dúvida. Acho que dá bastante medo, mas é diferente. Léo. Eu acho que assim, tem muito a ver de a gente estar dando um novo passo, mas acho que todo esse background que a gente tem, A maturidade, experiência, sem a maturidade, enfim, os cases que a gente tem, quer dizer, apesar de termos ainda muitos cases no Brasil, são de empresas multinacionais, são de empresas que têm relevância lá fora. Então, quando a gente leva isso para lá, é diferente quando a gente começou aqui, que tinha 0 case, quer dizer, acho que isso realmente veio para ajudar e tem a ajudado questão bastante. cultural, André, você está sentindo dos europeus, assim, mais falando em termos de business, né? Para entrar nas empresas, a facilidade ou dificuldade que tinha-se aqui no Brasil, comparado com a questão cultural lá, como é que você poderia fazer esse paralelo aí? Cara, eu acho que hoje, principalmente depois da pandemia, né? A gente começou lá logo depois, assim, a pandemia ainda estava terminando quando a gente começou. Sim. Hoje em dia as pessoas já estão mais adeptas a trabalhar com pessoas do mundo todo. Quer dizer, todo mundo sabe que tem gente trabalhando remoto no mundo todo. Legal. As empresas estão acostumadas a serem atendidas por pessoas que não estão ali ou não estão disponíveis para estarem ali tão
continuamente. Vem numa reunião presencial amanhã comigo e tem gente que tá no Brasil. Não, mas acontece, tá? Acontece. Cara, vem aqui numa reunião, você acha que... onde você tá? Aqui na esquina? O cara, não, eu tô em outro país, né? Nossa. Mas acontece e a gente acaba tendo que se adaptar. Mas as pessoas não veem mais essa barreira. E por não ter a barreira física, acaba não tendo a barreira cultural. Eles sabem que existe uma diferença cultural, a gente tem que se adaptar muito rapidamente. Sim. Então tem que saber ler o ambiente e se adaptar muito rapidamente. Mas já não tem mais eu diria que um preconceito. Acho que isso não existe. Boa. Acho que eles sabem que você tem uma cultura diferente, eles sabem que você tem que se adaptar, mas eu acho que sobrevive ou vai melhor quem se adapta mais rápido. Porque você trabalhar com um cliente na Noruega e outro cliente na Espanha, mesmo ali dentro da Europa, são culturas diferentes. A forma de atuar é diferente. Sem dúvida. E então é muito de saber ler o ambiente, muito de saber se adaptar muito rapidamente. E, cara, eu acho que o brasileiro é bom nisso. Então, acho que esse ponto, a gente é bastante flexível. Boa. Né? Como brasileiro, a gente acaba tendo que se virar bastante, aqui a gente aprende a ser flexível, e isso acho que faz a diferença. A gente rapidamente consegue perceber qual é o ambiente que está e consegue se moldar à necessidade dessas culturas. Talvez que os próprios europeus não tenham essa flexibilidade de se adaptar dentro deles mesmos. Talvez entre difícil, países, vamos dizer assim, porque tem diferenças. É mais difícil. Não, tem diferença, foi o que eu falei. Tem diferenças, às vezes, até grandes e talvez eles não tenham a mesma flexibilidade que um brasileiro. Eu acho que isso ajuda a gente. Eu acho que a experiência conta muito, né? No momento, a gente já teve essa discussão, né? Quando a gente resolveu se internacionalizar, um monte de gente falou, mas vocês estão escolhendo o pior momento possível, né? E eu tinha muito claro que era o melhor momento, justamente porque as barreiras de comunicação tinham caído, né? Então, do tipo assim, cara, se a tua equipe tá aqui na Europa, né, na Índia ou no Brasil, não vai fazer diferença. Eu acho que o golaço que a gente marcou é que o nosso atendimento tem sido no fuso deles. No fuso do cliente, e eu tenho, todo mundo que me pergunta, eu tenho levado essa informação. Eu falo, cara, você tem que atender o cara no fuso dele, ele tem que estar confortável no fuso de trabalho dele, principalmente a gente que trabalha com tecnologia, normalmente projetos de grande porte, complexos. Puta, quanto menos attrition você gerar para o cliente, melhor. Né? Então, acho que essa nossa estratégia de encarar a internacionalização como um plano A foi legal por isso, porque a gente moveu um eixo da empresa para a Europa. Né? Acho que a grande diferença foi essa. Não foi que a gente contratou um biz dev na Europa e falou, cara, vamos trabalhar. Não, a gente moveu um eixo nosso de trabalho para lá. Inclusive, a dica que eu dou, todo mundo me pergunta, né? Léo, como é que vocês fizeram isso? Foi exatamente dessa maneira. A gente escolheu um momento adequado, né? E a gente fez uma mudança de plano, né? Então, o nosso plano passou... Eu não vou dizer o plano A, porque a gente continua dando o mesmo nível de atenção para os nossos clientes. Aqui, na verdade, até melhor, nosso processo evoluiu pra caramba com a maturidade que estar na Europa trouxe pra gente. Mas o fato foi esse, a gente moveu uma estrutura de atendimento para a Europa. Né? Lá não virou assim, bota um BizDev lá e vamos ver o que vira. Exato. Né? Então, isso foi muito bacana. André, agora... Vamos dar alguns passos para trás, né? Como que você começou a programar, mano? Você é o responsável pela área técnica da performance. Então, é legal a galera saber, né? Muita gente que assiste o podcast é gente querendo entrar na área de tecnologia, né? O que eu faço para chegar lá também? O que eu faço para chegar? O que eu faço para morar na Europa? Pega o avião aqui, vai para lá, tá tranquilo. Mas como é que você começou tua brincadeira com TI? Cara, eu gosto de contar essa história porque ela começou bem cedo, né? Eu acho que realmente é uma questão de paixão. Eu acho que não tem um caminho... Falar assim, putz, não, eu vi que era legal, eu fui... Começou muito, muito cedo. Meu pai, na época, trabalhava na IBM, ele trabalhava como técnico de mainframe, e por vezes eu conseguia acompanhá-lo até a fábrica da IBM, em Hortolândia, aqui perto. Que então, legal, você foi moleque lá. Isso, assim. Cara, tô falando assim, começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu tive essa oportunidade de estar lá. E quando você entrava numa empresa como a IBM, era uma das poucas empresas onde você entrava e estava recheado de computador. Quer dizer, tinha várias telas, que nós estamos falando ali, final dos anos 80 e tinha tela colorida. Cara, era incrível, assim, os computadores com tela colorida. E aquilo me fascinava, né? E eu ainda criança, 10, 11 anos, aquilo me fascinava. E, cara, eu queria ter um computador. Só que, era muito difícil, né? Nós estamos falando aí... Você é de 81, né? Eu sou de 81. Então, assim, começo dos anos 90, 91, 92, eu consegui meu primeiro computador em 93, lembro até hoje,
Meu pai me deu um computador depois de tanto eu infernizar ele, mas na época, eu lembro que até hoje, 286? Não, era um 386, cara, da IBM. Foi meu primeiro também, Custava 386, $7.500, galera. Era o preço de um carro no Brasil. Então, assim, você tem um desktop... Seu pai te deu um carro. Você tem isso, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos, cara. E você tinha que financiar. Então, meu pai ofereceram para ele dentro da IBM, olha, cara, uma oferta assim, financiado a pra perder de vista. Entendi. E aí meu pai me deu um computador. E, cara, eu comecei a mexer na mesma época, meu tio, que tinha uma empresa na época de assistência técnica de máquinas de escrever, começou a montar até os clientes começaram a substituir máquinas de escrever por computador. Ele automaticamente montou uma área de assistência técnica em computadores. Vende assistência técnica de computadores dentro da empresa. Até que é super parecido. Pô, Mas é o cliente, a demanda do cliente. Não, mas o cliente era o mesmo. Olha só, piadas à parte, o cliente era o mesmo. E pela demanda do cliente, ele ainda super investidor, super visionário na época, cara, ele resolveu, falou, cara, eu vou começar a investir Da hora, nisso. seu tio mandou muito bem, cara. E, cara, seu tio chegou a trabalhar na IBM também? Sim, chegou também, a trabalhar na IBM também. Mas nessa área de máquina de escrever. Meu pai sempre teve na área de mainframe, meu tio trabalhava na área de máquina de escrever. E quando saiu da IBM foi que fundou essa assistência técnica. Bom, enfim, aí ele estava montando essa área e meu primo estava cuidando dessa área e eu, cara, curioso, a família inteira sabia que eu era apaixonado por isso. Meu tio falou, cara... Cola aí, né? Vem aqui, cola aqui com o teu primo e aprende, né? Eu comecei a aprender, cara. Primeiro hardware, então assim, cara, aquele trabalho. A primeira coisa que você aprende é limpar uma máquina que chega, é desmontar, é dar manutenção básica hardware, montar deram mole, nego tinha que ter largado umas Olivetti na tua mão primeiro. Não, mas eu mexi, cara, eu mexi muito. Eu cheguei a lavar estrutura de máquina de escrever com querosene. Sério? Eu passei por todas as áreas da empresa. Isso é uma coisa que hora, até hoje sou muito, muito agradecido pelo meu tio. Ele me fez passar por todas as áreas da empresa. Você então, usa assim, até hoje. de técnico de máquina de escrever, office boy, eu ia no banco, cara, eu fiz de tudo na empresa. Não, ele é bom mesmo. Você vai num banco com eficiência, cara. Experiência. E, cara, então, e aí eu tava lá e comecei a aprender sobre sistema operacional, aprofundar, era técnico, então tinha que dar manutenção. Não chegava lá nada só para você operar, chegava para resolver problema. Sim. Então você acaba tendo que se aprofundar em sistema operacional. Na época ainda DOS, máquina 286, XT, aí 386, começavam a surgir as máquinas mais novas. O Windows, cara, eu peguei assim, as primeiras vezes que surgiu o Windows. Quando chegou no Brasil, Windows 2.0, 3.0, 3.1. Então, a gente foi aprendendo a instalar, configurar. E para botar essas máquinas com Windows na internet, Windows 3.1... Não, calma. A internet, elas estão falando, você está acelerando. Então, lembra, porque tinha isso, não tinha internet. 96 a gente já tinha internet. Eu tô falando de 94. 4, tá. Então, assim, tinha internet, mas era super raro, era difícil. E aí fomos aprender sobre rede. Você aprende a fazer rede na unha, cara. Novell, Lantastic... Então, depois... A gente estava falando ontem no teu testador de cabo, que até hoje hoje daquela época. Isso. Aquele que você usou recentemente lá no site. De brincadeira. O conhecimento dele, você fala de repertório, mas tava com problema lá na rede, que não é gigabit, só o André que resolveu. Só o André que Galera que não sabe, o Juscelio é o cara que apoia a gente lá, o fornecedor que apoia a gente com cabeamento estruturado lá na Performa. Para mim, pro Samir, ele conta qualquer coisa, né? Que funciona. O André deu um calor no cara que ele cobrou dobrado. Mas, enfim, cara, e aí, bom, mexendo com computadores, tentando já tornar mais curta a história, eu comecei a ver os sistemas que as empresas usavam, porque a gente dava manutenção dos computadores das empresas, então tinha que configurar o sistema do cara. Chegava lá, computador novinho, o cara falou, bota para rodar meu sistema. E na época, os sistemas ali em Clipper, e eu tinha que ajudar a configurar, comecei a me interessar, falei, mas quem que faz para você? É um cara que faz para mim, eu tenho um dev aqui que trabalha para mim, né? Um programador que trabalhava para ele, que fazia o sistema dele. Falei, eu quero aprender esse negócio aí, né? Legal, mexer no sistema dos outros é legal, mas você aprender a fazer para mim parecia maravilhoso. E eu procurei, cara, um curso, na época, não tinha internet, não tinha curso, cara, era curso presencial, e eu procurei, e tinha uma escola, cara, aqui em Campinas, que tinha um curso de programação em Clipper. E eu, com 14 anos, fui fazer. Cheguei lá, cara, só monstro, assim, só cara que tava... Os caras da IBM, os caras trabalhavam, sabe? Que é? Provavelmente a galera de mainframe, que desenvolvia em mainframe, migrando para baixa plataforma, né? E eu, molecão, lá, 14 anos, meio perdidão, assim, cara. Mas fui, fiz o curso todo, aprendi a programar em Clipper, cara. Comecei a fazer os primeiros sistemas em Clipper, aí com o advento do Windows, todo mundo já começou a querer usar o Windows.
Falei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa agora para Windows. E foi quando eu peguei um livro, cara. Eu lembro até hoje. Eu tava indo pra praia e tava de férias. Falei, cara, vou levar um livro. Fui na livraria, comprei um livro de Delphi. Não, você vê, a gente vai pra praia, tá preocupado em Não, cara, cerveja, é paixão. nas Eu levava 2 caixas de cerveja e 3 revistas Playboy. O cara levava o livro de Delphi. Cara, eu o livro tinha de 14, Delphi. 15 anos, não tinha cerveja. Não, com 14 eu levava 5. Não, Com 14 anos eu não ia pra praia. Você é carioca, porra. Eu morava na praia. Você morava na praia. Cara, e Era foi meio legal. longe, vai. A gente, cara, eu peguei o livro, eu li o livro todo, sem estar na frente de um computador. Tinha laptop. Cara, eu tava na praia, eu li o livro. Caramba, mas como você aprende a programar na cabeça sem... Não, mas você vai lendo, o assunto é interessante, né, amigo? Super. Cara, Era isso... paixão, isso que eu falo. Cara, É, pra mim paixão, paixão cara, mesmo, paixão, não não tem tem outra, jeito. não. Quando você tá apaixonado, uma coisa é do tipo assim, você entrar na profissão, você vai ter que ralar, acho que tá todo mundo ouvindo aí, né? Tá sempre baseado em muita ralação, a gente fala bastante sobre isso. 99% transpiração e 1% inspiração. Tem inspiração ajuda, mas é um componente muito pequeno do trabalho. Mas está envolvido esforço, está envolvido doação, está envolvido entrega, você investir seu tempo, não tem jeito. Todo mundo que passou por aqui, em determinado momento, quando a gente pergunta como é que você chegou até aqui, né? Porque quem vê daqui para frente acha assim, pô, os caras têm muita sorte, sim, né? Eu me considero muito privilegiado da posição que eu tô e sou muito grato a isso. Pô, mas tem uma história por trás aí. Sorte, você tá indo né? lá pra praia e comer o livro de Delphi. Exato, sorte, tem uma história para trás aí muito, muito boa, né? E aí foi, né? Você nunca mais saiu, né? Aí com Delphi, cara, eu aprendi e foi quando eu dei o primeiro salto, assim, primeiro emprego de programador. Boa. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu falei, cara, fui numa empresa, falei, eu sei Delphi. Cara, eu tinha feito nada. Nada. Só estudado. Tinha estudado. Cara, eu cheguei no meu primeiro dia, cara, eu peguei um sistema gigante, cara, até eu entender o que o sistema fazia. Em Delphi. Aí Pelo menos isso. Tá bom. Isso, mas consegui me virar, cara, e que legal. Rapidamente tava programando lá junto com a galera da empresa. Você não teve nem dúvida que curso você ia fazer, né? Quando não, aí na realmente faculdade, sempre já foi. Nunca teve um momento de hesitação aí, de ir para outra área? Nunca, cara. Assim, eu brinco que, bom, eu tenho filhos e às vezes eu tenho que discutir isso com eles, né? Quer dizer, cara, que área que vai, qual é a... Cara, eu falei, eles me perguntam, como é que você decidiu? Eu falei, eu nunca decidi. Eu nunca nem parei pra pensar nisso. Falei, pra mim era tão natural. Assim, aconteceu, né? Aconteceu. A hora que eu vi, eu tava cursando e... Sim. Cara, enfim, e aí, bom, aí foi. Aí o resto é a história que vocês já contaram bastante aqui. Acho que até quando eu conheci o Léo, foi logo que a gente estava começando a trabalhar com desenvolvimento web. Né? E aí a gente estava começando a crescer muito o desenvolvimento para web. Teu primeiro projeto com a gente junto, quando a gente começou a trabalhar junto, foi a loja Mab? Não, foi uma loja... Foi um e-commerce, mas um e-commerce interno para funcionários da Arno. Ah, da Arno. Eu tava na dúvida se tinha sido da Arno ou da Mab. Não, foi o primeiro. Assim, legal. E tem uma coisa que o Léo sempre conta a história, eu quero ouvir o seu ponto de vista agora, para você ter a chance e o microfone se defender. Como é que foi quando você pegou a primeira vez e viu o código que o Leozão tinha feito lá? E que ele te contratou, não foi Primeiro isso? tem que haver respeito que o código estava em produção. Então já começa daí. Quero ouvir a sua versão, vamos lá. Não, cara, eu vou contar então primeiro a minha visão. Chegou o rapazinho novo na empresa. Né, cara? Então a sua versão dos cara chega na empresa, aí sabe aquele código que ninguém quer mexer? Cara, tem um cálculo de preço que, mano, ninguém quer mexer. É o episódio de humor hoje, tá, galera? Hoje é só humor, tá? Baseado em fatos reais. Ninguém queria mexer. Aí, tem um moleque novo ali, ó. Passa pra ele, né? E deram pra mim o código e falou, E na época, sabe como é que a gente falava? Dá pro cabeludinho lá fazer. Tinha cabelo. E, cara, e aí eu olhei o código, falei, cara... Isso aqui quem fez, pelo amor de Deus, dá pra... Não, ele educadamente. Não, aí espancar em praça pública. A primeira dúvida que eu tive, e eu perguntei antes, foi, Léo, se eu tiver dúvida, quem eu procuro? Ele falou, jeito elegante de perguntar. Ele falou, fala comigo. Vem com o pai, que eu conheço esse código aí de trás pra frente, amigo. Não, aí, cara, eu bati o olho no código e falei, não, cara, eu não devo estar entendendo.
Porque, cara, eu bati o olho e falei assim, cara, dá pra fazer isso aqui muito mais simples do que tá essa. Mas ninguém perguntou isso. Aí eu chamei, desfocou, ninguém perguntou se dava pra fazer a porra do código mais simples. Tinha que estender, olha, o software faz isso, não é mais simples. Tá vendo? Tinha que ter demitido ali, amigo. Aí eu chamei e perguntei, isso é verdade que ele fala. Eu falei, meu, quem que fez isso Quem aqui? que escreveu Porque isso aqui? Não, eu queria conversar com a pessoa pra entender o que eu não tava vendo. Ah, entendi. Qual é a genialidade que estava por trás, entendi. Isso, eu falei, cara, Entendi. eu quero Tá entender explicado, o autor da obra de aquela arte. história, quando eu escrevi aquele código, só eu e Deus sabia o que ele Sabia fazia. o que tava fazendo. Na hora que ele me chamou, só Deus. Só Deus, né? Cara, e aí me desafiou ainda. Pô, se você acha que dá pra fazer, melhor faz aí. Oi, é truco. Não, até porque a partir do momento que ele fizesse, eu já não precisava mais mexer. Porque já não era mais código meu. Jogou Né, fora, cara? fez outro. Mas foi assim. E é foi da verdade. hora. Mas foi super legal que a gente rapidamente se entendeu muito bem e a parceria foi longe. A gente desenvolveu muita coisa relevante. Realmente a gente pegou um momento que a gente começou a trabalhar junto quando um monte de empresa começou a migrar sistema para a internet. Pra web. Era uma época que muita gente operava ainda Web baseado server. ou o Lotus Notes, né? O Lotus sim, Notes tinha Lotus Note, tinha tido aquele primeiro boom vamos dizer assim, né, das empresas rompendo as fronteiras, né? Com Trabalho remoto. ou com Lotus escritórios, Notes, ou com aquela... Era uma ferramenta, já eu lembro o nome, que permitia compartilhar área de trabalho. Você logava, tipo, num Citrix. terminal... Um Citrix. Ah, sim. Só que aí o que começou? Essas infraestruturas começaram a ficar um pouco caras. Então as empresas falaram, pô, já que a gente tem... A internet estava se popularizando, a questão do host estava começando o preço cair barbaramente. E aí a gente pegou uma fase de muito desenvolvimento web, né? Muito desenvolvimento E-commerce web. crescendo Portal de cliente, monstruosamente. portal de fornecedor, e-commerce B2C, e-commerce B2B, ferramenta. E realmente foi uma fase, né? E isso a gente ainda não tinha performance, né? Eu também já não era mais desenvolvedor, o que acontecia era eu ficava na parte comercial e de implantação, mas não efetivamente fazendo a implantação. Eu acompanhava as implantações porque eu tinha vendido. Sim. né? Então, para É um customer success, né? Vamos dizer eu assim. fazia mais ou menos o client customer success daquela época. E o André liderava a equipe técnica da empresa que a gente trabalhava. Então foi um período muito rico, né? Foi um período de muito aprendizado, né? Mato alto, aí depois a gente pegou o lançamento do .NET, né? O lançamento mesmo. Aí o .NET a gente pegou do beta, né? Para começar a trabalhar, e a gente mergulhou nisso. E aí em 2009 foi quando a gente resolveu sair da empresa que a gente estava. Ponta, vou fazer uma pergunta para vocês dois agora. Assim, estar na ponta, aqui, trabalhando com tecnologias de ponta, você falou umas 2, 3 vezes assim, cara, acabou de lançar, a gente saiu na frente. Pô, você estava ali, tinha um computador quando ninguém mais tinha. Né? Lançou o .NET, a gente foi atrás. Fez diferença na história Cara, do sucesso, eu na história da tenho uma performance visão... para vocês de... Tá ali, ser o primeiro, um dos primeiros a ter contato, a explorar e aprender? Eu tenho uma visão muito clara e disso, assim, não é que fez diferença. Para mim, esse foi o motor Legal. de nascimento da performance. Legal. Sabe, eu acho que a performance começou... fez total diferença. A performance começou a nascer quando eu e esse cara, a gente ficava do tipo, se desafiando com coisas, não se desafiando super no bom sentido, mas mais do que isso, a gente provocava o cliente, né? E era mó barato que o cliente falava, meu, não entendo vocês. Tipo, todo mundo tinha uma máxima em TI na época que era assim, meu, se tá funcionando, deixa não aí, mexe. não mexe. Né? E a gente não, a gente tava o tempo inteiro, não, vamos mexer, vamos atualizar, Pode vamos ser fazer melhor. isso. Vamos buscar uma maneira nova. E o que acontecia é que empiricamente a gente praticava aquela história do o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até lá. E isso a gente provocava muitos clientes. É óbvio que isso gerava um puta desafio para ele. Porque, às vezes, o que acontecia? Como ele liderava a equipe técnica, e isso aconteceu algumas vezes, realmente a gente batia em coisas de novas tecnologias que ainda não estava maduro. E aí piorava a experiência do cliente. E aí, como você justifica para o cliente o seguinte, cara, eu estou fazendo um negócio novo, você está na vanguarda, mas vai ficar um pouquinho pior. Aí o cara...
Oi? Tá fechando a conta. Mas depois fazia sentido. Sim. Não, total. Né? Porque total. o cara tá ali entregando uma experiência diferente. Isso aconteceu algumas vezes, né? Não, natural. Qual a sua visão também? Cara, eu acho assim, isso ajudava a gente a ser diferente do restante do mercado. Isso foi estratégia de diferenciação. Fez diferença na performance. O mercado sempre tem uma massa de desenvolvedores, principalmente, de prestadores de serviço, de desenvolvimento sob demanda, que está trabalhando na tecnologia de conforto. Quer dizer, que está dominado, onde eu tenho um set de componentes, onde eu tenho um set de documentação muito, muito pronta ou muito maciça, principalmente hoje com a internet. Quer dizer, cara, se você pega uma versão super nova de alguma tecnologia, talvez você não tenha tanta documentação. Tanta referência. Porque pouca gente explorou, pouca gente bateu nos limites das tecnologias e pouca gente precisou documentar isso. Então, a maioria da galera acaba ficando um pouco mais na zona de conforto. Principalmente, eu estou falando aí há 10, 12 anos atrás, né? 14 do começo da performance. Hoje, nem tanto, porque a coisa vem acelerando e o pessoal entendeu que precisa acompanhar essa velocidade. Quer dizer, antes a gente tinha um lançamento de framework.NET a cada 2 anos e meio. Hoje nós temos um a cada 4, 5 meses. Quer dizer, cara, então... E é cada vez mais difícil, então, né? Acompanhar, estar na ponta, né? São mudanças menores. Eu acho que também as empresas entenderam que eu dar grandes saltos traz esse ponto que o Léo falou. Quer dizer, eu fazia um grande salto. Até os desenvolvedores e o mercado e a infraestrutura tá preparada para aquela nova versão levava um tempo. Quer dizer, não adiantava sair um .NET Framework novo, eu chegava para o cliente, cara, vou te entregar a melhor coisa do planeta. E o cliente tinha um servidor muito desatualizado, que não tinha infraestrutura para rodar. Quer dizer, hoje com a cloud aí, a coisa acompanha. Quer dizer, a infraestrutura acompanha muito isso. Eu não me furto de falar dos nossos fracassos, né? E teve um deles que foi muito bom. Eu só não vou citar o nome do cliente, né? Porque ainda é cliente nosso. Mas a gente saiu uma versão nova do Framework, eu lembro direitinho, foi quando saiu a versão 3.5 do Framework, né? A gente falou, e tinha vendido um software para o cliente, né? Um software novo. Aí falou, cara, vamos surpreender o cara, vamos desenvolver no Framework novo, né? Que a gente já vai entregar um negócio assim, cara, que acabou de sair. Lindo, tipo assim, o cliente vai rir de orelha a orelha. A gente, era novo, né? Tipo, inexperiente ainda e tal. Cara, o sistema ficou lindo, lindo. Só faltou a gente alinhar com os alemães, né? Por quê? Porque quando a gente chegou para instalar, falou, precisa baixar a versão tal do framework no servidor. Na época rodava no IIS, então você tinha que atualizar o servidor e tal. Falou, mas a matriz não homologou esse framework ainda, eu não posso instalar. Falei, não faz isso não. Faz isso não, tio. Não posso instalar. Lições aprendidas. Lições aprendidas. Cara, sabe o que isso gerou pra gente? Qual foi o output? A gente criou aquele documentinho de... A gente fazia tipo um questionário, um checklist do ambiente do cliente pra gente saber... Porque esse software a gente redesenvolveu. Não teve jeito. Não teve jeito. E não tinha downgrade. Não tinha a gente, obviamente, não leva o mesmo tempo do que você criar do zero, né? Mas, cara, perdeu. Perdeu e ficou feio pra gente. Entendeu? Que atrasou o projeto. Ou seja, você quis ser super inovador e acabou. Exato. Só faltou alinhar. Mas em contrapartida, Samir, o que isso foi criando? Isso teve efeitos positivos e efeitos negativos, né? Os positivos foi, a gente começou a associar o nosso nome à vanguarda. Sim. Aí começou um movimento legal, né? Mesmo a gente sendo uma empresa pequena, os clientes que conheciam a gente procuravam a gente, vocês já estão fazendo alguma coisa na tecnologia tal? Porque a gente está pensando aqui e usualmente a gente já tinha feito alguma coisa. Ou uma prova de conceito, ou esse cara tinha pegado um pedaço, ele e a equipe lá na época, a gente já tinha Rodrigo, já tinha Rafa, já tinham migrado. Vamos pegar isso aqui e migrar e ver como é. Então, esse movimento começou a ser legal. E o outro foi... A galera que estava nas empresas que a gente encontrava nos clientes... Então, por exemplo, a gente chegava na empresa A, aí tinha lá agente de fornecedor, fornecedor B e fornecedor C. Aí os caras do fornecedor B e C via a gente trabalhando com tecnologia nova, grudava na gente. Tem vaga lá para eu trabalhar com vocês e tal. Então, isso começou a ter um efeito do tipo assim, esses caras estão sempre
estão sempre em vanguarda, esses Sim. caras estão sempre desenvolvendo coisas novas e tal. E no final de contas, a gente chegou na De Pascoal por uma indicação dessa. Verdade. Né? Ó, a gente precisa de alguém que trabalha com um aplicativo, Que mas era que a não, tecnologia mais nova, que fizesse era mais difícil de alguma encontrar. coisa mais nova e tal, não sei o quê. Eu tenho uma galera aí. Olha só que interessante. Então isso acabou, mas teve desafios. Sim, né? sempre. Sempre tem. Não, e sabe um dos principais desafios que a gente enfrentou, e por isso que virar uma empresa de desenvolvimento de pessoas foi uma grande vitória? Porque quando você adota essa linha, esse borderline aí para trabalhar, sabe qual é o efeito perverso disso? Ninguém serve. Porque você Sobe a barra. contrata alguém, do tipo assim, cara, você conhece o Framework 3.5? Não, Léo. O que você tá saiu no ontem. beta. O que saiu- O que, Não na tem, entrega- não. O que saiu Acabou de sair. ontem. Não conheço. O que saiu ontem, né? Não conheço. A gente achava isso ruim. Entendi. Aí também tinha o nosso mindset de entender. Mas, enfim, fez parte de um processo de amadurecimento. É o que a gente chama de Modern Application Development hoje, né? sim, Hoje a o gente MED. trabalha com isso e aí para ver se eu entendi, voltar pegando o gancho na pergunta com o André, assim, é bom ou temos mais lições, mais vantagens do que desvantagens de conhecer e estar à frente, não necessariamente usar para tudo. Né? Não tem bala de prata, certo? Não significa que, nossa, acabou de sair tal coisa. Então, isso aqui agora é a solução única de todos os problemas, né? Todo o que a gente está vendo, vamos enfiar essa tecnologia nova. Não, mas é bom conhecer para você ter uma caixa de ferramentas mais ampla, um repertório, repertório, quer mais dizer- atualizado, para resolver talvez algum problema ou outro que na antiga Na daria antiga- muito mais Exato. trabalho. É isso. Eu acho que é entender, é estudar e eu sempre gostei disso. De novo, a paixão, né? Então, assim, tá antenado e ter essa vontade de conhecer, mas não entender que não é uma bala de prata, quer dizer, olha, saiu algo novo, o que tinha antes não serve para mais nada. Então, isso é lenda, quer dizer, cara, Sim, boa. é questão de entender. Tem cenários e cenários, e entender exatamente quais são as diferenças e os benefícios de valor para o cliente. Eu não estou falando de benefício técnico. O cara, vamos atualizar porque esse cara aqui tem 0,001 milissegundo mais rápido numa request. Só, peraí, cara, quantos requests o cliente tem? 10. Quanto custa para atualizar? Esquece. Custa 100 mil. Só, Esforço, peraí, cara, não benefício, faz não vale a sentido. pena. Então, agora, talvez tenha um cliente onde esse 0,0001 milissegundo vai fazer toda a diferença. Não de transação que a gente estava estudando, de bolsa de Não, de valores real que você tem que time, ter de- real time ali, porque se perder 1 milissegundo, Faz toda a você diferença. perde ali o valor, milhões. Era um projeto, Desafiador, projeto, né? Não, e borderline de tecnologia, né? Você tinha que ir no limite, ali era extrair o Do limite hardware. de Do tudo. hardware, Era o limite Hardware, do sim. hardware, o limite do Algoritmo. software, o limite da infra. Da rede. Você tinha que estar próximo fisicamente da origem do broadcast, né? Então era um projeto realmente limite em tudo. Legal. Muito provavelmente, se a gente não tivesse no nosso DNA essa história de, cara, é novo, vamos fazer. Vamos aprender. Provavelmente a gente nem teria entrado, né? A gente ia falar assim, pô, isso não é pra gente. E o que tá pegando agora, André? Qual que é o hype de agora? O que a gente... galera tá falando Acho aí? que- Quer falar de inteligência artificial, artificial Sei. intelligence ou IA? Ou chat GPT, que é o Ou nome, chat- é o nome, O do nome pro- do- o nome produto. da vez. A bola da vez, mas isso já A vem há bola da muito vez. tempo, né? Sendo estudado. Você já estuda isso há bastante tempo, a gente vem discutindo. Qual que é Sim. a sua visão? Isso é só um hype ou é algo que veio para ficar? Não, eu não acho que é um hype, até porque não começou agora, né? Exato. A galera... Agora o chat Popularizou GPT agora, né? tá em voga, todo mundo conversa sobre, fala sobre, usa, né? E quem não usa, deveria usar, porque é uma baita ferramenta. Boa. Mas isso já tem um tempo, né? A gente usa a Siri no iPhone, a gente usa o assistente do Google, quer dizer, a gente tem a Alexa. Tá aí já tem tempo, quer dizer, e não é muito diferente, né? Eu acho que o ChatGPT ele trouxe... O que ele está popularizando muito é a questão do diálogo mais fácil, diálogo interpretado. Quer dizer, você não precisa aprender nenhuma linguagem, você não precisa aprender a forma. Porque mesmo o assistente do Google, a Siri, ele tem algumas receitinhas que você tem que seguir para aquilo funcionar. E o ChatGPT não. Então, assim, você conversa realmente. O Bard do Google também. Então, assim, essas tecnologias que estão chegando, a grande diferença delas é o que a gente chama tecnicamente de NLP. Né? Para quem não conhece, é o Natural Language Processing. Então, assim, é processar a linguagem natural da pessoa. Realmente eu vou me expressar da forma como eu me expresso naturalmente e cabe à inteligência artificial conseguir buscar a informação.
né? Então, eu acho que isso é o que hoje está sendo falado. Muita coisa tem acontecido. Tem gente falando, cara, vou perder meu emprego para AI, qual é o risco de eu usar AI? Então, tem bastante coisa que vem acontecendo ligado a esse mercado. Então, você perguntou, o que está em voga hoje? Eu acho que é AI. Acho que isso é o que... E não é uma onda, é algo que veio realmente para ficar. E, de novo, já está aí há bastante tempo. Ela só está cada vez mais se ferramenta, consolidando. né? É uma ferramenta. É uma ferramenta. A gente já falou, eu acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? E a frase é boa, né? Eu não acho que a inteligência artificial vai matar alguma profissão, né? Eu acho que os profissionais que não usam IA que vão ser substituídos pelos que usam, né? Igual e a gente máquina já de escrever usou... quando veio o computador. Exato, o teu exemplo lá, não quero usar conversa, computador, quero usar máquina de escrever, bicho. E a gente já fez alguns usos dentro de casa que realmente impressionaram a gente, né? Do tipo, só, cara, isso melhorou bastante Tem algum case legal que você a nossa produtividade. Sei lá, a gente está fazendo um estudo agora, né? Uns testes, né? Não, a gente tem alguns usos em produtos de cliente, então que com certeza fizeram bastante diferença. A questão da gente usar em produto de cliente, até para a galera entender como a gente trabalha com desenvolvimento de software sob demanda, para a gente submeter qualquer coisa de um cliente nosso a uma inteligência artificial externa, a gente precisa ter uma autorização expressa dele. E nem todos ainda topam que isso aconteça. Então, todos os testes têm que ser feitos em um ambiente muito controlado, né? A maior parte dos testes a gente acaba fazendo com ferramentas internas nossas ou comparando coisas, né, que não exponham dados de cliente, né? Então, a gente acaba não tendo ainda um universo tão grande para fazer teste, mas os testes que a gente fez até agora foram muito promissores. Mesmo no mundo de desenvolvimento, os desenvolvedores de software têm muito a ganhar com isso. Quer dizer, mesmo dos nossos pilotos, a gente tem visto como isso tem mudado a vida do desenvolvedor. Quer dizer, às vezes o desenvolvedor trabalha com 2, 3 linguagens, não lembra exatamente como fazer alguma coisa. E hoje existem ferramentas onde ele só diz, olha, eu preciso fazer uma função aqui para validar um CPF. Cara, toda vez que você precisa fazer uma função para validar CPF, você tem que lembrar, como é que é mesmo? Tem que buscar uma biblioteca ou buscar em algum outro sistema, copiar o código. Cara, hoje a gente utilizando a inteligência artificial plugada aos nossos repositórios, eu só digo, olha, eu preciso de uma função para validar CPF e ela já está lá. Então tem muito ganho de produtividade. Então quem souber usar, com certeza só tem a ganhar. Tem algumas questões a serem tratadas, como o Léo mesmo disse, tem a questão da segurança da informação, porque... Confidencialidade, porque tudo que você coloca ali de certa forma, é utilizado principalmente numa ferramenta como o ChatGPT. Sim, vira domínio público praticamente. Não é domínio público, mas vira material de aprendizado. Tá. Né? Ela está o tempo todo se retroalimentando com o uso. E por isso que é também um grande advento essa questão do ChatGPT, porque mais do que o treino, né, de machine learning que ela passou, a gente depois pode também falar um pouquinho do techniquez por trás, mas ela está o tempo inteiro aprendendo com o que você está colocando de dado ali. Então, se você coloca uma informação... Não é só os engenheiros lá que treinam ela, igual, todo sei lá, mundo a Siri, que tá por usando, exemplo, talvez ela está muito mais treinada pela galera que desenvolveu. Mas ela também aprende com você. Também aprende? Sim. Tá. Então, tudo que você coloca ali de informação, de certa forma, é absorvido. Existem filtros, existem alguns cuidados que a tecnologia tem para evitar absorver informações particulares, mas existem casos claros onde esse filtro talvez não pegue essa informação e isso acaba se tornando aprendizado. É uma informação que ela absorve. E, de repente, uma outra pessoa, se souber perguntar aquela informação, consegue extrair. Vocês devem ter lido sobre o cara que conseguiu gerar chaves de ativação do Windows 10 no ChatGPT. Jura? Eu não vi isso. Essa história foi maravilhosa. Cara, vários estudos do ChatGPT e materiais que ele encontrou na internet tinham chaves do Windows. Tinha. E ele aprendeu a calcular a chave do Windows. E um cara conseguiu perguntar... Gera uma nova. Cara, eu preciso de uma chave, as que eu tenho aqui nenhuma funciona. E o ChatGPT gerou uma chave e ativou o Windows. Aí ele testou a segunda vez e gerou o Windows. E ativou o Windows. E aí o cara percebeu que o ChatGPT sabia ativar as chaves do Windows. Então, assim, cara, era uma informação extremamente sigilosa da Microsoft, como aquela chave era calculada. Caramba, mano.
Cara, e o trabalho foi gigante, quer dizer, a Microsoft precisou bloquear isso. Eles que criaram o negócio, né? E deixaram isso. Não, porque ele aprendeu, né? É o segredo. Ela tinha muito input, tinha tem muita informação. Chave, tem ela muita conseguiu chave. calcular a lógica que para o cérebro humano seria impossível, né? Exato. Então, então, assim, alguém foi lá e colocou uma chave do Windows que já existia? Não. Entendi. Mas colocou informações o suficiente para ela conseguir entender. E quando você faz isso com uma massa, se você, por exemplo, usar isso com uma massa de dados de cliente, né, você pega uma massa de dados privada. Super sensível, imagina. De alguma forma, se alguém conseguir perguntar da forma correta e chegar nessa... Vamos dizer, como se fosse o cérebro da pessoa. Aquilo está numa regiãozinha de memória. Sim. Que, beleza, talvez só o teu cliente consiga chegar ali porque sabe a pergunta exata para chegar naquele bloquinho de memória. Mas alguém que conseguir, por algum motivo, ou por procurar informação, ou às vezes por um engano, buscando uma outra informação, o cara acaba trombando naquele bloco de memória, talvez ele consiga extrair dali algum dado de informação sigilosa. Então tem que ter um cuidado, tem que tomar cuidado da forma como você usa, principalmente as versões gratuitas dessas ferramentas, essas versões que são abertas ao público, né? Existem formas de você utilizar esse tipo de ferramenta de inteligência artificial com NLP mesmo, com linguagem natural, como o ChatGPT, mas voltadas para aplicações privadas, onde você parametriza essa ferramenta para não levar essa tua informação para domínio público. Mas tem muita aplicação sendo feita hoje com a versão gratuita ou com versões que usam esse cérebro, vamos dizer, do ChatGPT e usa essa memória do ChatGPT e jogando dado privado ali. Então tem que ter um cuidado. A gente já fez várias POCs por causa disso. Quer dizer, quanto disso ele aprende, quanto disso eu corro o risco de estar expondo, né? Então tem que tomar cuidado com o que coloca ali. Sem dúvida. Olha a dualidade. Tem também um colega meu que trabalha em empresa de tecnologia, né, que faz produto, né, consultoria, tem um produto de tecnologia, não vou obviamente citar o nome aqui, mas que me relatou que na empresa lá, uma empresa americana, foi proibido. Está bloqueado o ChatGPT na empresa inteira. Uma empresa de tecnologia. Aí fica essa dualidade. Pô, ao mesmo tempo a gente está falando aqui... Bloquear eu tá sou bloqueado. contra. Não, tá bloqueado. Bloquear, não consigo entrar. Você perde benefício. Isso, mas assim, porque assim, pô, se deixar aberto, aí depende desse bom senso da pessoa saber como usar, que todo mundo já chegou aqui. Exato, eu ia perguntar exatamente isso. Cara, como resolver essa dualidade? Porque ao mesmo tempo a gente falou aqui que você tem que estar no borderline, você tem que buscar aprender o que está sendo lançado, porque senão você vai ficar para trás. Beleza, isso aí já é ponto pacífico. Agora, tem risco? Então é o bloqueio. Pô, se você bloqueia, vai ficar para trás, não é dúvida. Aí é com certeza. Né? Como resolver esse impasse, não é verdade? Cara, mas eu acho que isso não é só pro ChatGPT, né? Não, a gente trabalhando no borderline, a gente está sempre, de alguma forma, correndo algum risco. Exato. Né? Quem está inovando está sempre arriscando. Então, isso é natural. Para a gente isso é comum, mas assim... Inovação pressupõe a possibilidade de cultura, falha. É informação, é treinamento, é política. Tem hora que é na política, você vai assinar aqui. Boa. Mas depende da empresa, depende da forma como atua. Agora, bloquear a inovação, bloquear uma ferramenta cara, eu vou ter que bloquear tudo. Quer dizer, risco zero, inovação zero. Inovação zero. Eu acho que tem lugar que isso cabe. Um banco, por exemplo. Entendi. Cara, imagina que vaza a forma... Tudo bem, já é conhecido, mas eu estou chutando. Imagina que vaza uma forma de calcular uma chave Pix. Opa, peraí. Será qual o risco de eu conseguir forjar uma chave? Sei lá, cara. Tem uma tecnologia. O banco, de repente, os bancos têm um monte de tecnologia ali que não pode vazar. Entendi. Então, talvez algumas áreas de algumas empresas muito específicas possam ter alguma limitação. Mas eu simplesmente cortar... Eu acho que a gente tem mais a perder. Acho super temeroso. Eu acho que é realmente... Primeiro, eu acho você assim, você puxa o time para baixo. Para mim, você desempodera o time. Total. Né? Do tipo assim, eu não confio em mim. Isso, zero. eu estou falando claramente que eu não confio em você. Então, eu, como empresa, como líder, como seu líder, eu não confio em você. Eu acho que você já perdeu a equipe aí, né? E você perde a possibilidade de treinar as pessoas na questão da autonomia com responsabilidade. É que isso é um valor pra gente. Pra gente é natural. Então, tipo assim, cara, você tem que ter autonomia, você tem autonomia, mas você tem que ter responsabilidade, você tem que saber o que você tá fazendo. Dá pra monitorar, André? Não. Hoje não tem assim. Não sei se nas versões pagas ou se nas ferramentas mais de trabalho. Dá, até com filtros de web dá. Ah, é? Dá. Tipo assim, de alguma forma, por exemplo, tá liberado, mas
como é que eu monitoro para evitar de colocar um dado sensível da empresa, por exemplo? Você tem como monitorar no nível do navegador hoje. Tem ferramentas para isso Entendi. Que as empresas não para impedir, mas pelo menos para rastrear o que foi colocado. Dá para impedir também, dependendo Sério? do tipo de informação que está sendo colocado, se bem parametrizado, você consegue perceber, fala, peraí, mas isso aqui é um dado sigiloso. Com alguns parâmetros, você consegue até... Interessante. Mas é assim, ainda é muito incipiente, é muito... Também usa inteligência artificial para fazer isso. Então tem falso positivo, tem hora que não é um dado de cliente, ele pode detectar, enfim. Entendi. Questão de volume. Acho que o grande segredo da inteligência artificial é tomar cuidado com o volume. Você passar uma informação lá, talvez não tenha nenhum problema. Mas quando você começa a munir ela de volume de dados, é onde você começa a expor formas e fórmulas e, enfim, formatos que podem colocar algum risco. Interessante. Então, olha que louco, né? A dualidade, usar a inteligência artificial para controlar a própria inteligência artificial. Olha que legal. É quase um ciclo, né? Um negócio meio dual, paradoxal. André, cara, eu queria ouvir um pouquinho, um dos principais projetos que você está tocando lá na Europa, é um projeto completamente unusual pra gente, né? Que é o desenvolvimento de um jogo, né, cara? Cara, como tá sendo o desafio, velho? É muito diferente, né? É diferente. Acho que essa questão que a gente conversou lá atrás, né, da gente estar sempre topando novos desafios, de estar trabalhando com novas tecnologias. Bora caçar burnout, vai. Criou essa coisa assim, cara, se você não Eric. sabe quem faz, fala para a Performa que eles vão topar. Tipo assim, e esse cliente específico tinha um desafio muito grande, ele tá começando a trabalhar, ele queria fazer um jogo. Então ele tem um sonho de ter um jogo. A gente não pode falar. Exato, ainda ainda não foi lançado. Nem o tema, melhor não, né? Ainda é bastante sigiloso, mas era um jogo diferente do que tem hoje no mercado. É um formato diferente, uma tecnologia que a gente nunca tinha trabalhado, apesar de ser uma tecnologia que já existe no mercado há algum tempo, mas para a gente foi completamente diferente. E gerenciar um time de desenvolvimento de jogo é completamente diferente. É quase como produzir um filme, né? Sei lá, cara, uma arte, e né? É criativo, é uma coisa de arte, é uma coisa de... cenário, som, animação, de som, né? A gente tava falando. Cara, muito louco. Criar trilha sonora. Cara, mas de novo, ó, isso está trazendo pra gente um repertório, né? É o que eu tô falando, que começa a diferenciar muito a gente, né? Do tipo, agora realmente é um trabalho muito próximo do artesanal, né? Eu acho particularmente desenvolvimento de software um trabalho mais ou menos artesanal, né? Porque, cara, são pessoas produzindo, né? Não tem jeito. Agora a gente tem um robô ajudando. A ajuda de alguns robôs, né? A gente, inclusive, está desenvolvendo uma ferramenta para ajudar a gente, né? Também um robô para ajudar a gente nas tarefas internas de administração da empresa. Mas o desenvolvimento de um jogo, e é legal que a gente está vendo ele tomar forma e interagir com ele. Cara, visual. E como gera conexão, né? Do tipo, puta, isso aqui tá muito legal, isso aqui não tá legal, isso aqui a gente precisa mudar. Cara, tem sido uma experiência incrível. Eu acho que pra mim a grande diferença é assim, normalmente, como eu disse desde o começo, eu sempre fui um cara apaixonado, tava sempre estudando, eu era sempre o cara puxando a galera tecnicamente, assim. Time, olha, saiu um negócio novo, olha, eu já li, vamos aprender, vamos estudar. Hoje, com o tamanho da Performa, eu não sou mais o especialista em tudo, porque não dá. A gente hoje realmente trabalha com centenas de tecnologias diferentes, mas eu sempre tive algum conhecimento, eu sempre procurava ler, procurava entender, e eu nunca mergulhei no mundo de desenvolvimento de jogos. Então, diferente... foi algo que sempre ficou à margem, assim. Isso, cara, eu jogo, mas eu nunca... Sabe, eu sei que ali por trás tem uma linguagem, sei algumas plataformas de conhecer, de nome, mas eu nunca fui atrás de aprender. E hoje, quer dizer, eu lido com diversas pessoas que têm um conhecimento completamente diferente. Quer dizer, desde o cara que desenvolve jogo, que apesar de ser uma programação, um estilo de desenvolvimento, é completamente diferente da minha linha de conhecimento. E eu lido também gerenciando um artista, um cara que está desenhando um cenário com lápis e lápis de cor, e o cara está pintando o cenário para apresentar para o cliente. E tem que botar o cara na sprint também. Isso, cara, né? E é ágil, a gente tem que ter
estimativa, a gente Sim. tem que ter planejamento com uma galera que é artista. Legal. Então, eu acho que é um desafio muito legal, diferente de tudo. Já tinha trabalhado mas com muito arteiro, aprendizado. mas artista é a primeira vez. Não, arteiro tem muito. Arteiro a gente já trombou com algum. Agora, artista foi a E você primeira tem vez. algum aprendizado dessa experiência que pode trazer para o resto do time? Em termos de boas práticas, ou de metodologia, ou de, sei lá, insights? Porque a gente gosta muito aqui, a gente fala, né, no PQP, da importância da multidisciplinaridade, né, e da diversidade, né, do pensamento diferente, o quanto isso já nos trouxe, né, benefícios de pensar diferente. Aí essa experiência de estar lidando realmente com quase, né, como uma arte, como a gente falou assim, o que você aprendeu, o que você poderia trazer, talvez, algum insight até para o resto da performance? Eu acho que tem muito a ver com expectativa. Acho que quando a gente está trabalhando num material tão lúdico, tão gráfico como um jogo, a expectativa de quem vai receber aquilo é tudo. Então, assim, Interessante. a pessoa criou, imagina, ela imaginou um jogo. Já tem um imaginário ali. Ela imaginou um jogo, né? Então, ele não está pensando no software, no que ele tem que colocar de input, que vai ser tipo. Não, ele tá imaginando, ele já tem uma imagem gráfica na cabeça dele. Do que ele espera. Do que ele espera. E ninguém consegue colocar isso em palavras. E esse cara que idealizou o jogo, né? Talvez até tenha alguns que sejam artistas, mas ele não é um artista. A maioria não consegue pôr no papel. Desenhar e dizer, olha, cara, o que eu imaginei, o que está na minha cabeça é isso. E ele tem que colocar em palavras. Isso. E a gente tem que ter um artista do outro lado que vai colocar as palavras dele de volta em algo gráfico e que tem que casar com aquela expectativa gráfica Vai dele. ter que conversar com a Com a expectativa. expectativa. Então, Não assim, tem jeito. Superar às vezes, né? não, Pode até superar ser ou diferente. mudar, de repente. Mudar. Mas, enfim, tem tudo a ver com a expectativa de alguém que está trabalhando em algo gráfico é muito diferente do que o que a gente vê hoje em software. Interessante. Então, acho assim, a gente aprendeu muito sobre isso. E a gente pode levar isso para o software. Mesmo quando a pessoa te pede um software, ela está pensando nos inputs e outputs, de alguma forma na cabeça dela existe uma expectativa. E eu acho que a gente aprender a ler muito essa expectativa, tentar dialogar o mais cedo possível de forma visual com o cliente. Desenho de jornada. Mais do que de jornada, cara, que eu tô falando realmente de UI, eu tô falando especificamente de, é isso aqui que você quer? Cara, isso Nem que aí- seja para rabiscar num papel. Isso aí é verdade mesmo, né? No desenvolvimento de um jogo, a UI tem uma importância tão Nossa. grande quanto a UX, cara. Total. A gente já viu casos, a gente já se deparou com isso algumas vezes, né? De sistemas que nem tinham uma UI tão bonita, mas a UX era tão boa que até... Resolvia o problema, beleza. E ofuscava. Sim. Do tipo, mexer. Não precisa mexer, não. Tá ótimo, assim. Puta, ficou Eu maravilhoso. consegui usar. Ficou maravilhoso. Principalmente se depois ainda bota online, tivesse feito certo o cálculo do imposto. Falou, puta, deixa. mexe. Pode deixar bolinha Perfumaria azul aí, no fundo rosa que tá bonito. Né? Resolve. Não tá. Não Porque, não, mas resolveu, né? Entendi. No jogo a gente não tem espaço pra isso, né? O jogo, ele realmente nível de tem... exigência. o nível maior. de exigência é muito... André, e aí uma pergunta, né? Você e o Felipe, aliás, Felipe Rebelo, que é o nosso BizDev lá na Europa, um abraço e Precisa vir pra cá, a gente pra fazer precisa um entrevistar PQP. ele. Boa, é verdade. O Felipe tem bastante coisa legal para contribuir com a gente. O Felipe é puta cara, gente boa. Vocês estão começando a viver bastante lá o cenário de inovação, né? Sim. A gente participou de eventos lá em Lisboa, na Holanda, os projetos que a gente está tocando, a gente tem tido bastante contato com outros investidores e tudo. Cara, como que é esse cenário de inovação lá na Europa, cara? O que você percebeu? Aqui não é certo e errado, é a nossa percepção em relação a isso, né? Cara, eu acho que duas coisas. Primeiro, que fala-se muito mais do que aqui. Todo mundo tá gritando isso lá, assim. Toda empresa grita isso. Fala em inovação, tem um departamento de inovação. Então, Não é isso- mais opcional. Já entenderam que se Eles não inovar, entenderam- vão morrer. Então, eles entenderam que eu preciso ter um departamento de inovação. Tá, e aí de mas feeling. Então, assim, as empresas têm investido, as empresas têm colocado budget nisso. Tá. O que eu acho que ainda, e isso é também, assim como a gente vê no Brasil, ainda tem muita gente que não tá entendendo que é uma necessidade. Tá. Tá entendendo o seguinte, é uma necessidade ter o departamento de inovação. Não, cara, você precisa ter o departamento de inovação. Você precisa realmente inovar. Sim.
A tua empresa de hoje talvez não exista amanhã se você não pensar no amanhã. E aí, cara, acho que isso tá igual no mundo todo. Apesar de lá falar-se muito mais em inovação, e acho que as empresas de todos os tamanhos já tem isso no budget, já tem normalmente um departamento, alguém cuidando disso, ainda tem muita gente que eu brinco lá, que tá fazendo para inglês ver, né? Então tem o departamento de inovação. Lá tá até mais perto, Lá né? é assim, mais pro fácil inglês. né? Tá mais fazer até menos coisa. Eu sou muito divertido, viu, gente? Eu não sei se vocês perceberam. Faço piadas extremamente inteligentes, num timing correto. Eu sou muito bom nisso. Tem exceções. Mas eu acho que é isso. Essa questão da inovação realmente para entregar valor, do que a gente tem discutido muito aqui, o que a gente tem levado, né? Principalmente quando a gente fala de Open Innovation, que a gente leva para o cliente, cara, não é fazer por fazer. Você não tem que escolher uma startup porque você tem que escolher uma startup. Você não tem que absorver cultura num departamento, né? Inovação não é ter a sala colorida com um computador de última geração, cara, não tem a ver com tecnologia, não tem. Então esse mesmo desafio que a gente tem para levar a cultura de inovação que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem lá também. Né? Com a diferença que eu falei, a barreira de entrada do budget, eu acho que lá eles já estão mais maduros de que isso é algo. Assim, ó, cara, tem que colocar. Como medir o resultado, talvez eles ainda não sabem. Ainda não entendam. Como acompanhar, tá ali, tem a área, tá 1 ano e, gerou o quê? E aí? Continua, não continua? Tá fazendo sentido, né? Não tá fazendo sentido? A maioria dos contatos que a gente teve com áreas de inovação das empresas, de grandes empresas, a reclamação, não é reclamação, mas o comentário que todos eles fazem é o seguinte, cara, eu não consigo convencer o meu board, o meu C-level, do valor de um projeto ou de alguma coisa que o departamento de inovação está fazendo. Né? O cara fala, inovação lá dentro do departamento de inovação, por favor. E eu acho que é aí tranca aí, fica aí. Tipo assim, cara, pode inovar lá dentro, isso. Entendeu? Então, desde que não atrapalhe minha operação. Se não mexer na minha operação, você pode inovar pode à vontade. Fazer o que você quiser, né? Não mexe na minha empresa, mas inova à vontade. E eu acho que esse desafio a gente tem visto em bastante lugar e para mim tá igual. Nesse ponto, assim, tá bem similar. Mas, de novo, lá tem muito evento, o ecossistema. Porque como toda empresa tem um departamento de inovação, e os caras o ecossistema é muito pujante. Eles não podem trabalhar dentro de casa, eles inventam evento. Fica um monte de evento legal. Não, mas o Felipe comentou isso comigo, que a profundidade, por exemplo, ó, e isso a gente percebeu, quero que fique bem claro, eu não estou fazendo uma crítica, tanto que todos os anos que tiver o evento, nós vamos estar, mas um fato foi o Web Summit, né, que nós fomos no de Lisboa e nós fomos no daqui do Brasil. O conteúdo de Lisboa, muito melhor. Né? O Web Summit aqui do Brasil ele foi muito raso. Né? Talvez pela maturidade do ecossistema. Talvez pela maturidade do ecossistema. O que o André comentou lá já é maduro, evento, os próprios palestrantes já estão lá, já passaram por vários. Em termos de conexão, o evento foi maravilhoso e quero deixar claro, a performance vai sempre estar presente, mesmo que as conexões não tivessem sido tão boas quanto foram. Gravamos até um episódio especial. Eu acho, aquilo foi incrível. Né? Foi incrível. A gente encontramos clientes, encontramos amigos, encontramos concorrentes. Foi muito legal ver alguns concorrentes nossos e que corroborou a nossa análise interna, né, das empresas que a gente monitora para ver o que eles estão fazendo, porque realmente são bons competidores. A maioria estava lá, então isso foi muito legal. Agora, de conteúdo, o Web Summit que a gente participou, né, em Lisboa, né, independente da gente ter sido expositor, foi muito, eu achei muito melhor, mais profundo, as palestras mais... O conteúdo foi mais alinhado com inovação, mas isso em 2018 ou 2019, foi alguma coisa assim, eu não lembro. Mas mesmo agora, no ano passado, o conteúdo foi sensacional. Aí o do ano passado eu não fui, você foi, eu do ano passado eu não fui, você também elogiou bastante o conteúdo das coisas. Então, realmente, eu acho que o que acontece é que o ecossistema lá tá mais maduro. E o ponto, e eu acho que esse desafio, nós como empresa, a gente devia chamar pra gente, né? A gente precisa apresentar... Puxar o trem, né? Também. Apresentar pra eles o seguinte, cara, beleza, eu não mexer na tua operação é difícil, né? Mas e se eu te entregar resultado? Porque o outro ponto também é do tipo assim, a gente vai investir, né, a história da pesquisa pura ou pesquisa aplicada? A gente vai inovar por inovar ou a gente vai pegar um desafio interno da empresa e entender como a inovação pode ajudar
É o que a gente problema. está fazendo agora nos nossos grandes clientes de varejo, aqui no Brasil, que está com um desafio super crítico. O varejo assim, tem vários desafios, né? Não precisa nem falar o momento né, que o varejo está vivendo de bastante desafiador. Sim. E aí foi muito legal, porque o que a gente está fazendo lá, criamos uma esteira de projetos de inovação, né, de melhoria de processos e entrega a experiência do consumidor. Numa área que estava trabalhando de uma forma muito mais aberta, do tipo assim, vamos ver Open Innovation, que o mercado, novas tecnologias, a tecnologia per se, né, por si só, e reprojetou toda a esteira, pegando os desafios do plano estratégico, falando, cara, a gente está com um problema disso, de quebra de inventário, de estoque, de venda do tipo tal, vamos rodar projeto de inovação em cima do desafio real. Da empresa. Cara, eu acho, né, você acompanhando também uma guinada de olha como você pega uma área de inovação, de laboratório de inovação e foca em problemas reais. Não é foca em, pega aí as tecnologias legais, o IA, o chat GPT e vê o que dá para fazer com isso. Não. Mas tem que fazer o primeiro gol, né, Samir? O que eu brinco com esses caras é o seguinte, você tem um departamento de inovação, você faz parte do departamento de inovação de uma empresa, onde o teu board talvez não te dê tanto espaço. Você vai ter que arrumar um espacinho para fazer o primeiro gol. A conversa que a gente tem, André. Não adianta num cenário desse você partir para inovação disruptiva. Você tem que ir para um cenário de inovação incremental. Então eu vou pegar um pedacinho... Nem que seja dentro de um departamento, dentro de uma área pequena, um processo, tem que fazer gol. Que dá pra otimizar. Isso. Né? Agora, a gente querer já entrar falando dos 3 horizontes da inovação, etc., não vai colar. Né? Porque o cara ainda tem realmente uma resistência interna, né, de como demonstrar valor. Não é gerar. É demonstrar, porque gera. Verdade. O problema é demonstrar outra quantitativa. Eu vi isso acontecer em pelo menos 2 clientes nossos, que a área de inovação é extremamente eficiente, mas ela não divulga isso. Não mostra É aquela história. Tinha uma piadinha, eu não lembro direito como que é. Não basta você ser honesto. Bom, tem que você tem que parecer honesto. Tá. Né? Ou ser bom, parecer. É isso, né? A área de inovação, ela é boa, mas ela não parece. Né? Ela voa abaixo do radar. Por mais que eu entenda aquela frase maravilhosa do Giovanni, né? O Giovanni, que trabalha na área de inovação do Carrefour, que ele fala, cara, a função da área de inovação é deixar de existir, né? Porque, cara, a mensagem por trás é muito poderosa, né? Ou seja, eu fui tão eficiente que eu disseminei a inovação por toda a cultura da empresa. Eu não preciso mais existir. Naturalmente, a gente vai atrair pessoas para cá que têm um mindset inovador. Beleza, a minha missão aqui está cumprida. Nessas empresas, né, as empresas que têm essa maturidade, tudo bem a gente falar de inovação disruptiva, muito pelo contrário, elas já devem ter iniciativas internas correndo em paralelo tanto de inovação incremental quanto disruptiva e até de outros horizontes de inovação acontecendo, né? Para as empresas que não possuem essa maturidade ainda, cara, a forma de você mostrar a eficiência, cara, você vai ter que se vender, divulgar. Não, mas fazer e divulgar, fazer e divulgar, fazer e divulgar. E o que eu faço e falo, né, para os nossos clientes, quando eu percebo essa... conta comigo. Me deixa te ajudar. Eu já naveguei esse mar antes. Eu entendo que dentro da tua empresa é algo novo, mas o nosso time tem bastante experiência. A gente já quebrou essa barreira centenas de vezes. Quer dizer, conta com a gente para quebrar a barreira de novo. Vamos nessa. Acho que se apoia em mim. Eu até brinco, eu falo, se der errado, põe a culpa em mim também. Põe a culpa na gente, exato. Boa. Então... Consultoria serve para isso. Andrezão, queria voltar a pegar um gancho de algumas coisas que a gente falou. Devemos estar indo quase para a reta final aqui do papo. Enquanto a Natália não mandar parar, Natália, não, hoje vai até meia-noite. Tô aqui, já pedi até para comprar cerveja. Tô respondendo os e-mails aqui falando que eu não vou mais hoje. Cara, pega lá o início do papo, da carreira, dedicação ali que você falou. Tecnologias de ponta, né, que a gente já falou, de estar estudando... e ao mesmo tempo os desafios, né, que isso traz para poder gerar valor e inovar. Que dica que você daria, né,
para os profissionais, né? Para a galera que tá, talvez, quando você estava lá atrás, não sei se com 13, 14 anos, mas talvez um pouco mais, ou talvez que estão naquele momento de, cara, por onde eu vou, ou já trabalho com tecnologia, mas qual que é o próximo passo, né? Será que eu tô em tempo? Porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas do time, né, falando, cara, não consigo dar conta. Né, pela velocidade que tem saído coisa hoje, né, não tirando o mérito de quando você aprendeu, obviamente, que você mesmo falou que era muito mais lento, você conseguia dar conta, hoje entende que o leque é muito maior. Como equilibrar essas coisas? Queria que você explorasse um pouco para a galera que está realmente se desenvolvendo, né, para dar uma entrega para a galera que está realmente buscando esse desenvolvimento em uma carreira aí de tecnologia. Acho que tem dois papos acho que a gente pode ter aqui. O primeiro é técnico. Tá. Com relação a para onde ir. Você precisa ser especialista em alguma coisa. Tá. Você precisa escolher alguma coisa, ver onde você se dá bem, ou algo que você acredita, algo que você gosta, e aprender. É uma linguagem, um framework, uma área, olha, é back-end, é banco, é front-end, é mobile, assim. Okay. Escolhe alguma coisa e se aprofunda. Seja realmente bom naquilo. Legal. Mas não deixe de conhecer o resto. Interessante. É o profissional em ter. É o profissional em ter. E em tecnologia, se eu focar só na tecnologia, escolhe uma linguagem, escolhe um framework. Inclusive é de tecnologia. Conheça aquilo profundamente. Mas você ter a visão das outras tecnologias, das outras linguagens, saber pelo menos assim, olha, o que faz, o que não faz, onde é bom, onde não é, até para você saber, olha, eu sou muito bom, sei lá, eu sou muito bom em Swift. Cara, eu trabalho lá com iOS, eu sei... Sou bom de Swift também, vou direto no mercadinho lá perto de cá. Eu tava esperando. Sério, eu tava esperando. Eu tô aprendendo com o meu coach. Você já tinha feito a tua. Mas, mas eu sei onde não é bom. Eu sei onde o Swift não vai me entregar. Por exemplo, cara, existe Swift para servidor. Agora, se eu for fazer uma aplicação de alta performance para servidor, no servidor web, será que é Swift que eu vou usar? Talvez um dia seja, hoje não. Então eu sei que onde o Swift é bom, onde não é, e eu sei qual talvez seja melhor. Então, assim, pelo talvez você não seja especialista da outra, mas você sabe quem sabe também. Exato. Assim, ó, cara, eu tenho 3 opções. Eu sei que dá pra fazer servidor web em Node, sei que dá pra fazer em .NET, sei que dá pra fazer em Java. Cara, chama a galera e fala assim, galera, o desafio é esse, mas eu sei que não é Swift. Então, assim, pelo menos eu tenho alguma noção de outras linguagens. Então, essa questão do T nas tecnologias também é muito importante. Eu não posso enfiar a cabeça e não olhar pro lado, tipo assim, cara, eu só conheço Swift. Eu só conheço Node. Fecha o... Não pode, cara. Você tem que ter uma noção. E em cima disso tem que ter uma camadinha de infraestrutura. Hoje o dev é o cara de infraestrutura, ele é o cara do cloud. Sério? Não tem mais aquela equipe de infra, vamos dizer assim. Cara, ou a tendência é tem, mas ter hoje cada vez em dia menos. cada vez mais Mas o dev código, precisa conhecer. O código está muito casado à infraestrutura. É verdade, porque hoje as próprias infras, né, o Azure, todas fornecem já artifícios, né? E você faz a infraestrutura em código. Exato. Você faz infraestrutura em código. Teu código sobe o servidor que ele precisa. Caramba. Então, assim, eu tenho que saber o que eu estou pedindo ali. Eu não vou subir uma máquina gigantesca, ou não vou subir, ou vou fazer coisa errada, vou subir uma máquina que não dá conta, enfim. Tem que saber um pouquinho de infra, tem que saber um pouquinho de rede. Então, a parte de infra tem que conhecer, tem que saber um pouquinho de cada linguagem, escolher uma. Também não dá assim, não, eu vou me aprofundar em todas as linguagens. Exato, esse é o ponto. A coisa é muito rápida. Foi o que eu falei, cara, hoje a própria Microsoft, que ficou conhecida por ser um pouco mais lenta, está soltando uma versão do framework a cada 4 meses. Quer dizer, alguém tem que estar olhando isso, alguém tem que estar acompanhando isso. Então, se eu sou o cara do .NET, eu tenho que estar acompanhando. Não dá para eu olhar .NET, Node, Java. Quer dizer, cara, escolhe uma, seja especialista e depois... Então, essa é a parte técnica. A segunda parte que eu gosto de falar muito para quem me fala, eu quero aprender a programar, sabe qual é o código? O código que tem mais valor? É o que está em produção gerando valor para o teu cliente. Boa. Não é o que está rodando mais rápido, não é o que tem a melhor arquitetura, não é o que está escrito mais bonito, é o que está em produção gerando valor para o teu cliente, é o que está gerando valor financeiro para o usuário daquela ferramenta. Né? Para o fornecedor ou para o usuário da ferramenta. É o cara que está gerando valor na ponta. Então, assim, não adianta nada eu ter um código 1000 vezes mais bonito ou mais performático guardado dentro do meu repositório, que não fica pronto nunca. Né? E nesse ponto aí, piadas à parte também, eu era extremamente eficiente. Eu entregava. Então, assim, o código tava bem ruim, né? De alguém olhar e falar, serinho? Mas tava em produção gerando venda. Mas ele tinha muito mais valor do que qualquer repositório perfeitamente escrito tá guardado no computador de alguém. Quer dizer, então... eu gosto muito de dizer essas duas coisas. Primeiro, a questão da especialidade. A segunda, essa questão, cara, o código bom é o código que está rodando.
E código rodando, lógico, tem a ver com qualidade, tem a ver com segurança, lógico que todos esses critérios. Mas assim, cara, adianta eu pensar no código mais performático do mundo, mais seguro do mundo, que eu vou levar 10 meses para escrever, sendo que uma função talvez ali feita, uma funçãozinha serverless de 20 linhas vai botar o meu cliente vendendo. Cara, beleza, isso aí um dia pode virar aquele código super completo e deve virar. A gente deve o tempo todo estar refatorando, melhorando, entregando melhor experiência, melhor custo-benefício, enfim, mais manutenibilidade no código. Mas, cara, o código bom é o código que está rodando. Acho que esse é meu ponto. Pô, e a questão, para fechar, de soft skills? Porque a gente sabe que, normalmente, quem trabalha em tecnologia vem mudando também, mas, no geral, a gente vê ainda pessoal mais introspectivo, né? Que acaba focando muito, né, em se capacitar tecnicamente, né, em ir para o hard skills, que a gente fala, né? O conhecimento técnico, e acaba deixando de lado um pouco, né, habilidades comportamentais, de comunicação, de gestão. Como é que você enxerga isso para esse profissional? Mesmo para o cara que já vai traçar a carreira técnica, é importante? O que de tudo isso também de habilidades comportamentais você acha que é imprescindível ter? Eu sempre falei que eu não acredito em telefone sem fio, né, cara? Eu acho que quando você tem uma cadeia de desenvolvimento de software que, cara, o cliente fala com o analista, que desenha um processo, que passa pelo... Cara, esquece. É completamente contra o que a gente acredita. Né? Isso. Se o dev pegar um documento para ler e tentar entregar aquilo que o cliente está esperando, essa cadeia de telefone sem fio, essa cadeia de comunicação vai atrapalhar. Então, por mais que o desenvolvedor não tenha essa facilidade na comunicação, ele tem que aprender a ouvir, ele tem que estar disposto a estar numa reunião, de ouvir o cliente, de se preocupar com o business do cliente. Lembra que eu falei do código gerando valor? Eu tenho que entender o que o código que eu estou fazendo vai gerar de valor para aquele cliente. Então eu preciso estar junto com o cliente, na jornada dele. Eu preciso entender a jornada dele. Então eu tenho que ter essa empatia de... o cara não está me pedindo para escrever o software porque ele acha que meu código vai ficar maneiro. Não, ele está pedindo para escrever o software porque ele tem um objetivo comercial. Um problema real. Real ali. Apaixonado por problema. E eu gosto que o dev ouça esse problema. Eu gosto do dev presente. Entendi. Eu gosto do dev, por exemplo, numa rotina de discovery, de design. Boa. Cara, eu gosto do dev ali. Sim. Por mim, se eu pudesse, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem cliente que... Cara, não, eu preciso... Por questões de budget, o cara tenta reduzir. Pra botar todo mundo. Mas por mim, tava todo o dev, desde o tester, o tester, o dev júnior, cara, a equipe toda tinha que estar ouvindo o que o cliente tá... Qual é a expectativa? Lembra que eu falei da expectativa? Falando, Cara, ele tem que ter essa expectativa, tem que estar claro. Eu brinco muito com os nossos devs, né? Eu falo com eles, cara, toda vez que você for escrever uma linha de código, saiba exatamente o porquê daquela linha de código. Qual é o objetivo? Quer dizer, não o teu objetivo, não, estou fazendo essa linha de código porque tem uma task para entregar. Não, qual é o objetivo daquela linha de código para o business do cliente que vai usar esse software, né? O que ele vai fazer com aquilo, né? Exato. Vai usar aquilo para quê? Então, eu acho que esse ponto do soft skill é muito importante, assim. Esteja presente, eu sei que é difícil ser comunicativo, né? Eu mesmo, eu não sou... Tô aqui hoje falando... Que isso? Não, você melhorou bastante. Não, mas ele era, obviamente, um cara mais introspectivo. Mas eu acho que é um exemplo vivo, né? De alguém que começou muito cedo ali e muito focado em tecnologia, mas você soube se reinventar, né? E ter uma empresa de tecnologia, acho que te fez esse desafio de, cara... que também conviver comigo é difícil, né? Ou se adapta ou morre, né? Da hora. Bom, felizmente a gente tá chegando o recorde, né? Ao final, a gente acabou passando... Estouramos o recorde hoje de passando programa. Um pouquinho aqui, mas não imaginava que fosse ser diferente. Cara, eu queria terminar aqui hoje. Normalmente a gente termina com uma frase, hoje eu vou terminar de uma maneira um pouquinho diferente, cara. Eu vou terminar meio que compartilhando com você, do tipo assim, cara, sem brincadeira, a tranquilidade que é ter você na equipe, cara. Do tipo... Acho que muitas vezes quando eu e o Samir, né, a gente vai encarar um desafio do tipo, a gente faz isso porque a gente sabe que lá atrás tem alguém que vai matar no peito e falar, cara, peraí, deixa eu pensar um pouquinho e a gente já vai. E a gente vai achar uma solução. E é legal que a gente vê isso na equipe, né? Você exerce, André, na galera da Performa, aquela liderança do exemplo, né? Do tipo... Eu espero que ninguém na Performance mire meu exemplo, né? Ainda bem que eles miram o seu, né? Você inspira muito a galera, mas mais do que isso, cara, você inspira a gente também, né? A seriedade com que você encara o trabalho é um negócio assim
surreal, né? Então, do tipo assim, cara, muito obrigado, de verdade mesmo. Não, acho que é mútuo, né, Léo? Acho que também quando eu tô lá na frente e tô dando que nem esses leap of faith aí de, vamos pra Europa, vamos meter o louco, é porque eu sei que por trás tem gente, vocês dois, pô, a gente tá junto, e eu sei que também eu tenho uma rede de segurança. No time que você falou, cara, acho que o nosso time hoje é sensacional. E ele gera essa cadeia pra gente em todos os sentidos, não só técnico, mas, enfim, tem um time para segurar a gente em qualquer desafio forte que a gente abrace. Mas eu sei também que eu tenho meus sócios que garantem ali que dá para pegar, dá para ir fazer jogo. E dá para fazer turismo. Dá para ir fazer turismo, né? Da hora, cara. Muito obrigado pelo bate-papo, né? Eu tinha certeza que ia ser muito bom. Vem mais, mano. Você precisa vir mais pro Brasil, cara. Você tá muito europeu. Tá muito longe. Você sabe que o Léo desenvolveu uma metodologia nova na Performa, né? O do PDCA. Que é o promete, depois combina com o André. Primeiro evoluiu, né? Primeiro era o PDCA, Plan Do Check Act. Beleza, né? Aí a gente evoluiu. PDCA pro promete, depois corre atrás. Né? Agora aprimoramos, que é o promete, depois combina com o André. O André vai resolver. Ele é um monstro, ele vai resolver. E fica nessa. Brincadeiras à parte, mano. Legal. Obrigado cara, mesmo. Você é um monstro. Muito bom. Aprender a trabalhar com você todo dia. Realmente é um prazer imenso dividir meus dias contigo. A tua ida para a Europa foi difícil, né? Perdi o meu irmão na convivência, né? Mas a gente tá conquistando o mundo, mano. É isso aí. Boa. Tamo junto. Galera, infelizmente, chegamos ao final, né? Quem ficou com a gente aí até o final já sabe que aquele rolê todo lá curte, compartilha. Quem quiser tirar alguma dúvida com o André, tá fácil. Ele é o cara que a gente fala todo dia. Bota aí nos comentários o que vocês querem saber e a gente faz chegar até ele. Vamos nessa, galera? Valeu. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Fui. É nóis.